Oi, pessoal, que semaninha difícil a gente vai ter pela frente. Não vou dourar a pílula aqui, olha, todo mundo vai ter que fazer uma boa de uma reflexão essa semana consigo, porque a gente está num período da alunação que pede muita responsabilidade e seriedade com o nosso caminho. Então, só retomando esse contexto astrológico, nós estamos no curso de uma alunação de Capricórnio, que tem o regente Saturno. Saturno é aquele grande fiscal, né? Principalmente o fiscal da consciência, que vai mostrar para nós o peso da gente não agir de forma ética e responsável na nossa vida. Então, essa alunação de Capricórnio, por um lado, faz com que a gente se realinhe com o nosso propósito, e aí a gente tem a simbologia da cabra montanhesa, né, de subir a escalada da montanha, com as suas dificuldades, os seus desafios, mas a gente se alinhar com esse propósito para ter essa satisfação de ser autoridade na nossa própria vida. Porém, essa é uma alunação de casa 12. E a casa 12 vai falar do mundo interno, dos inimigos ocultos e esses inimigos que estão dentro de nós, os nossos sabotadores. Em termos junguianos, a gente está falando de um aspecto sombrio da personalidade, que não foi desenvolvida e por isso mesmo pega a gente pelo calcanhar. Quando a gente menos espera, a gente se descuida. E aí a gente pode ter um percalço que atravessa a nossa escalada, né? Às vezes a gente projeta isso nos outros. Vamos dizer que é o outro que está me atrapalhando, que é o outro que me atrasa. No fundo, tudo isso é decorrente da nossa irresponsabilidade, da nossa falta de ética interna, né, da gente com a gente mesmo. Então, a gente está numa lunação que é muito interessante para a gente se trabalhar. E vejam que a gente já está tendo um reflexo disso no aspecto coletivo, né? O que aconteceu nesse final de semana em Brasília, a gente percebe que o inimigo do Brasil é o próprio brasileiro. Num termo mais subjetivo, a gente também pode se dar conta de que nosso maior percalço somos nós que colocamos no caminho. É um descuido, é uma irresponsabilidade, é um risco de agir de uma forma ainda muito empolgada, né? Ou até mesmo a gente persistir numa atitude que a gente já provou que não está funcionando, mas estou tão habituada a fazer daquele jeito que eu vou na ilusão de continuar fazendo que uma hora vai dar certo. Não vai. Então, essa revisão de posturas e de atitudes é inadiável, né? Então, nesse contexto, eu quero propor para vocês uma reflexão importante essa semana, que é averiguar em que lugar esse sabotador interno te deixa de novo e de novo. Se tem alguma coisa se repetindo aí na sua vida, tá na hora de olhar. Talvez seja até o momento de levar isso para uma terapia, pensando então nessa ação responsável consigo mesmo, né? Então, sai dessa ilusão de que você vai resolver isso só prestando atenção. Não, às vezes a gente precisa de um trabalho mais árduo, mais profundo, levar esse tema a sério. Então, cada um aí no seu contexto, depois da lua cheia, com certeza esse tema já se apresentou, então é só a gente fazer essa associação dentro do contexto astrológico, tá bom? No contexto coletivo, né, a gente está vendo qual é o preço da omissão, da falta de ética, do cinismo em lidar com questões que são muito caras e importantes, né? Então, tragam também para o individual esse aspecto, porque isso vai ajudar a gente, então, a entrar num contato honesto, né, conosco e também com esse lado que é mal desenvolvido e que captura a gente pelo calcanhar quando a gente menos espera, quando a gente pensa que está subindo, vem uma coisa lá e puxa a gente para baixo, né? Então, observa isso, porque esses descuidos estão acontecendo, tá bom? Então, vamos lá, previsões, dias 9 e 10 pela manhã, a lua está em Leão, né, que é uma lua mais difícil dentro da alunação de Capricórnio,
O signo de Leão não combina muito com Capricórnio. Então, essa é uma lua mais irritável, muito dona da verdade, cheia de razão. Então, é um clima de tensão interna e externa. Então, como não são signos que se combinam, também evite tentar resolver qualquer coisa nesses 2 dias, porque não vai chegar a uma solução. O interessante aqui é se observar e perceber o que é que faz você explodir, se for um caso de uma agressividade, né, de uma expressão assim de muita intolerância, perceba o que é que está te mobilizando nisso. Mas não leve esse impulso para nenhum tipo de resolução, porque não vai ser possível, tá? Nos dias 10, na parte da tarde, 11 e 12, aí a Lua vai estar no signo de Virgem. Aí é um bom momento para perceber os prejuízos em que a gente se envolve, né? Quando a gente não entende esses nossos traços que estão precisando ser lapidados. E por isso, a necessidade da gente levar a sério um trabalho de compreensão, de autoconhecimento, né, de si, consigo mesma, de observação honesta. Esse é um ponto, viu, gente? A energia de Virgem é honesta e ela tem humildade para reconhecer aquilo que precisa ser aprimorado. Talvez a gente até precise sintonizar com isso em termos coletivos também, né? Nos dias 13 e 14, aí a Lua entra no signo de Libra e pede uma atitude um pouco mais amorosa e conciliadora, inclusive internamente, da gente consigo mesmo. Em Virgem, a gente vai ter a gente vai prever, antecipar aquilo que precisa ser aprimorado, né? Mas se a gente só olhar para isso, a gente pode correr o risco de entrar numa atitude julgadora, assim, e muito severa conosco. Então, a ideia não é a gente ficar se culpando. A ideia é ter essa honestidade para observar o que eu preciso melhorar, inclusive nessa zona sombria, né? Mas quando a Lua estiver em Libra, a gente tem que olhar para nós com essa capacidade integradora desse conteúdo, né? Não é para a gente ficar sendo severos nesse julgamento, mas é para a gente poder, então, entender por que que acontece isso, por que que eu falho, por que que eu descuido, por que que isso se repete. Então, são dias muito ricos, 13 e 14, quando a Lua estiver no signo de Libra, e aí também, não é coincidência, a Lua entra na fase minguante, quando é possível a transformação desse quadro, né? No dia 15, aí a Lua vai entrar no signo de Escorpião, e em Escorpião a gente já tem um contexto emocional muito mais propício para a gente também poder se aprofundar e pedir os perdões necessários para a gente deixar esses aspectos serem pacificados dentro de nós. Escorpião tem uma tônica que é o desapego, e é aí que a gente pode justamente fazer a mudança. A mudança sempre vai requerer uma escolha, né, e uma renúncia. E aí essa renúncia é onde a gente tem condição de crescer e amadurecer, quando a gente consegue escolher responsavelmente pelo nosso crescimento, com ética, e com alinhamento ao nosso propósito. Então, eu espero que essas palavras cheguem para você e façam sentido ao longo da semana. Talvez você possa revisitar esse vídeo outras vezes, né? E se você sentir de compartilhar um pouco da sua experiência ou quiser fazer alguma pergunta, os comentários estão abertos. Vocês sabem que eu sempre respondo tudo que vocês interagem aqui comigo. Vou ficar aqui na expectativa de receber esses comentários de vocês, tá bom? Um grande beijo e uma boa semana para todos nós.